Não é raro que uma pessoa saia do consultório médico sentindo-se desconfortável, negligenciada ou até duvidando de si mesma, muitas vezes devido à sua idade. Para mulheres acima dos 60 anos, compreender certos aspectos da interação com profissionais de saúde pode mudar drasticamente a forma como abordam a própria saúde e, por vezes, salvar vidas. Este material abordará 5 perguntas feitas por médicos que, à primeira vista, parecem inofensivas, mas podem esconder preconceitos perigosos, manipulação ou etarismo explícito. Desde testes sutis de acuidade mental até julgamentos condescendentes sobre o futuro do paciente, essas perguntas podem influenciar o curso do tratamento muito mais do que se imagina. Notavelmente, a 5ª pergunta mencionada ocorre com surpreendente frequência, e saber como respondê-la corretamente pode ser um fator decisivo para manter a independência e a dignidade em um momento crítico. 1. Você tem certeza de que quer saber os resultados? Essa pergunta frequentemente ecoa na atmosfera silenciosa e estéril de um consultório médico. Geralmente, após um exame de triagem, análise de sangue ou varredura, o profissional de saúde pode fazer uma pausa, respirar fundo ou até sorrir com empatia antes de proferir essas palavras. À primeira vista, essa abordagem parece um gesto de cuidado, uma tentativa delicada de proteger o paciente de notícias potencialmente desagradáveis. No entanto, uma análise mais profunda revela que, muitas vezes, a pergunta tem menos a ver com o estado emocional do paciente e mais com o desconforto do próprio médico, a falta de tempo ou a relutância em iniciar um diálogo complexo e prolongado. Explicar resultados médicos, especialmente quando complexos ou potencialmente sérios, é uma tarefa desafiadora. Requer tempo considerável, paciência e um desejo genuíno de máxima clareza. O médico deve traduzir o jargão especializado para uma linguagem acessível, antecipar possíveis perguntas do paciente e guiá-lo pelas implicações dos dados. Isso exige não apenas profundo conhecimento médico, mas também compaixão e inteligência emocional desenvolvida, qualidades que nem todo médico prioriza ou consegue demonstrar em um dia de trabalho intenso. Alguns profissionais de saúde usam essa pergunta como uma tática sutil para dissuadir o paciente de investigar o problema em detalhes. É uma forma de minimizar a importância de resultados anormais ou empurrar a pessoa para um estado de ignorância feliz. Afinal, se o paciente não insistir nos detalhes, o médico não precisará gastar 20 minutos explicando enzimas hepáticas elevadas ou aquela misteriosa mancha escura no raio-x. No entanto, a dura realidade é que a ignorância não é uma bênção quando se trata da própria saúde. Obter informações precocemente pode ser a linha crítica que separa a resolução bem-sucedida de um problema em um estágio gerenciável de sua evolução para algo que ameaça a vida. Um exemplo ilustrativo é a história de Janete, uma professora aposentada de 68 anos, conhecida por seu riso caloroso e amor por tricô. Ela procurou um especialista com queixas de fadiga constante, que se intensificava há vários meses. Seu médico anterior solicitou exames de sangue, mas descartou suas preocupações, dizendo casualmente: "Provavelmente está tudo bem. Você realmente quer ouvir o resultado completo?" Confiando na experiência dele, Janete balançou a cabeça e saiu do consultório, sentindo-se aliviada, mas ainda exausta. 6 meses depois, Janete buscou uma segunda opinião. Ao analisar o mesmo exame de sangue feito anteriormente, foram descobertos indicadores alarmantes. O nível de ferro estava perigosamente baixo, a contagem de plaquetas caía constantemente, e havia outros sinais preocupantes, indicando uma potencial doença da medula óssea. Esses eram sinais de alerta precoce que poderiam ter sido abordados muito antes com intervenção oportuna e correta. Em vez disso, como seu médico anterior não dedicou tempo para explicar os resultados, o pior, a dissuadiu ativamente de examiná-los, a condição de Janete progrediu. Felizmente, foi possível intervir a tempo, mas o atraso lhe custou meses de sofrimento desnecessário e exigiu um plano de tratamento mais complexo. Casos como este não são isolados. Pesquisas mostram que a falta de comunicação ou a ocultação intencional de informações entre médicos e pacientes contribuem para atrasos no diagnóstico em até 20% dos casos, especialmente para condições graves como câncer ou doenças autoimunes. Assim, se um profissional de saúde hesitar em fornecer resultados de exames ou agir como se estivesse fazendo um favor ao poupá-lo de detalhes excessivos, você tem todo o direito de suspeitar. É dever deles informá-lo, não ocultar a verdade. Você não está pedindo um privilégio, está exigindo o que lhe pertence por direito como paciente. Em tal situação, recomenda-se agir da seguinte forma: no momento em que ouvir essa pergunta, responda com firmeza, mas educadamente: "Sim, desejo saber cada detalhe. Por favor, explique-me os resultados e seu significado para a minha saúde." É aconselhável levar um caderno ou, com a permissão do médico e de acordo com a legislação, gravar a conversa.
Faça perguntas específicas. O que esses números significam? Quais outros exames devemos considerar? Quais são os próximos passos? Se o médico parecer evasivo ou apressado, não ignore. Solicite uma nova consulta ou procure uma segunda opinião. Sua saúde, sem dúvida, vale o esforço extra. 2. Você realmente quer passar por tudo isso na sua idade? Essa pergunta é traiçoeira, disfarçando-se de bondade, mas na verdade é carregada de condescendência. Quando um médico a faz, ele não está interessado em suas preferências, objetivos ou resistência física. Ele está fazendo um julgamento apressado, baseado unicamente na quantidade de anos que você viveu. Isso é etarismo médico em sua forma mais pura, e ocorre com uma frequência alarmante. Ao longo de décadas de prática médica, observei como essa pergunta mina a confiança dos pacientes, diminui sua esperança e os priva de oportunidades para melhorar a saúde. Um exemplo ilustrativo é uma história real. Certa vez, acompanhei Margarete, uma paciente enérgica de 72 anos que caminhava 3 quilômetros todas as manhãs, cuidava de uma horta próspera e participava de um clube do livro semanalmente. Ela sofria de artrite grave no joelho, que lhe causava dor a cada passo. No entanto, seu espírito permanecia inabalável. Ela consultou um cirurgião ortopédico sobre a substituição do joelho, um procedimento que poderia restaurar sua mobilidade e aliviar a dor. Contudo, em vez de discutir os riscos e benefícios da cirurgia, o cirurgião plantou uma semente de dúvida. Você realmente quer passar por tudo isso na sua idade? Perguntou ele, com um tom cheio de insinuações. Margarete saiu da consulta duvidando não de sua saúde, mas de seu valor. Ela era velha demais para merecer alívio? Sua dor era algo que ela deveria simplesmente aceitar? Quando ela chegou à consulta hesitante e desanimada, isso causou indignação. Margarete era uma candidata ideal para a cirurgia. Seu coração era forte, a pressão arterial bem controlada, e seu estilo de vida ativo indicava alta probabilidade de recuperação bem-sucedida. No entanto, essa única pergunta fez sentir que sua idade a privava do direito a uma melhor qualidade de vida. Os dados foram analisados em conjunto. Estudos mostram que a substituição do joelho em idosos saudáveis pode melhorar a mobilidade e reduzir a dor em mais de 80% dos casos, com muitos pacientes retomando suas atividades favoritas. Margarete decidiu prosseguir com a cirurgia e, em 6 meses, ela estava de volta às suas caminhadas matinais, sem dor e radiante de orgulho. Essa retórica etarista não é apenas frustrante, é perigosa. Pesquisas do Instituto Nacional do Envelhecimento demonstram que idosos que enfrentam etarismo médico são menos propensos a buscar tratamento, aderir a recomendações ou procurar ajuda no futuro. Médicos que fazem essa pergunta frequentemente agem com preconceito inconsciente, presumindo que os melhores anos do paciente ficaram para trás. Eles fazem cálculos internos baseados não nos indicadores de saúde do paciente, mas em estereótipos. 70 anos significa desacelerar. 75 anos significa contentar-se com menos. 80 anos significa, por que se preocupar? Mas o paciente sabe melhor. Sua idade não define seus sonhos, sua resiliência ou sua capacidade de cura. Se um médico fizer essa pergunta, você deve pará-lo imediatamente. Diga, sim, quero passar por isso porque valorizo minha saúde e meu futuro. Vamos discutir os riscos e benefícios com base na minha condição médica, não na minha idade. Exija especificidade. Quais são as taxas de sucesso deste procedimento em pacientes como eu? Como isso afetará minha vida diária? Se o profissional de saúde não puder fornecer respostas baseadas em evidências, é hora de encontrar um novo médico. Alguém que veja o paciente como uma pessoa, não apenas um número. O paciente não é um fardo e merece um médico que defenda seu direito de viver plenamente, não apenas de existir. 3. Você não pensou em simplesmente deixar a natureza seguir seu curso? Essa pergunta fere profundamente, muitas vezes proferida em tom calmo, com um falso suspiro de sabedoria ou uma aparência de finalidade filosófica. Quando um profissional de saúde sugere, você não pensou em simplesmente deixar a natureza seguir seu curso, pode parecer uma perspectiva profunda, quase espiritual. No entanto, não se deve ceder a essa abordagem suave. Na maioria das vezes, essa pergunta é um estratagema, uma forma de um médico se esquivar do trabalho árduo de explicar as opções de tratamento disponíveis, discutir os riscos ou defender seu direito a uma terapia completa. E o que é particularmente alarmante, ela é desproporcionalmente direcionada a mulheres idosas, como se suas vidas fossem de alguma forma menos valiosas para serem lutadas. É preciso ser claro. Em um contexto de cuidados paliativos genuínos, quando o paciente está em fase terminal e o conforto é a prioridade,
tal conversa pode ser apropriada. Mas, com muita frequência, observa-se que essa pergunta é usada prematuramente, quando existem tratamentos viáveis e o paciente ainda está longe do fim de sua jornada. Permitam-me compartilhar um caso que ainda me causa profunda angústia. Eleanor, uma mulher de 82 anos, foi hospitalizada com câncer de mama em estágio inicial. Fora isso, ela era surpreendentemente saudável, fazia trabalho voluntário na biblioteca local, jogava bridge 2 vezes por semana e vivia independentemente em seu aconchegante apartamento. No entanto, seu médico, ao observar sua idade, sugeriu: na sua idade, talvez seja a hora de deixar a natureza seguir seu curso. Eleanor não foi encaminhada a um oncologista. Não lhe falaram sobre a lumpectomia, uma cirurgia minimamente invasiva com alta taxa de sucesso e recuperação rápida para estágios iniciais de câncer. Ela nem sequer teve a oportunidade de considerar suas opções. A recomendação do médico não se baseou em seu prognóstico ou em seus desejos, mas na suposição de que sua vida estava se aproximando de seu fim natural. Quando Eleanor chegou confusa e assustada, passamos mais de 1 hora com ela. Suas imagens foram revisadas, as taxas de sobrevivência, mais de 90% para seu estágio com tratamento, foram discutidas e seus valores foram explorados. Ela optou pela cirurgia, recuperou-se rapidamente, 5 anos depois, ainda está prosperando, ensinando algo novo aos seus parceiros de bridge. Este não é um caso isolado. Dados da Sociedade Americana de Câncer mostram que mulheres idosas são menos propensas a receber tratamento agressivo para câncer de mama, mesmo quando são saudáveis o suficiente para se beneficiar dele. A frase deixar a natureza seguir seu curso, muitas vezes mascara a relutância do médico em investir tempo ou recursos em um paciente que ele mentalmente já descartou. Isso é uma traição de confiança e priva o paciente de autonomia. O paciente tem todo o direito de recusar o tratamento, mas essa decisão deve ser informada, não imposta por preconceitos do médico ou por banalidades enfeitadas. Se você ouvir essa pergunta, não acene educadamente. Conteste. Pergunte: você está dizendo que não há mais tratamentos viáveis? O que você recomendaria se eu tivesse 50 anos? Este conselho é baseado em evidências médicas ou na sua percepção da minha idade? Essas perguntas forçam o médico a justificar sua posição e frequentemente revelam quão fundamentada é sua recomendação. Se ele recuar ou não puder dar respostas claras, procure imediatamente uma segunda opinião. 4. Quem toma as decisões médicas por você? À primeira vista, essa pergunta pode parecer comum, especialmente se o paciente compareceu à consulta com cônjuge, filho ou cuidador. Pode parecer que o médico está apenas esclarecendo quem está envolvido no processo de tratamento. Mas é preciso compartilhar uma observação importante que a maioria dos pacientes nunca considera. Essa pergunta pode ser um teste sutil, e a forma como é feita, ou as suposições por trás dela, podem revelar muito mais sobre a mentalidade do médico do que sobre o próprio paciente. Quando um médico diz: quem toma as decisões médicas por você? Ele pode estar fazendo uma de duas coisas problemáticas. Ele pode estar avaliando a acuidade mental do paciente sem dizer isso diretamente, ou procurando outra pessoa para delegar a decisão, porque não respeita totalmente o paciente como tomador de decisões no consultório. Ambos os cenários são profundamente preocupantes e podem ter consequências a longo prazo. Vamos analisar isso em detalhes. Primeiro, o médico pode estar testando as habilidades cognitivas do paciente sob o disfarce de uma pergunta comum. Uma breve pausa ao lembrar o nome de um medicamento, um momento de hesitação ou até a presença de um familiar podem levantar a suposição de que o paciente não está totalmente lúcido. Em vez de realizar uma avaliação cognitiva formal, como a escala de avaliação do estado mental ou a escala cognitiva de Montreal, eles confiam em julgamentos apressados. Isso não é apenas preguiça, mas também perigoso, pois contorna protocolos cientificamente comprovados. Em segundo lugar, a pergunta pode sinalizar falta de respeito pela autonomia do paciente. Ao perguntar quem toma suas decisões, o médico pode estar procurando alguém mais confiável para se dirigir, efetivamente excluindo o próprio paciente. Isso é especialmente comum entre pacientes idosos, principalmente mulheres, que são frequentemente estereotipadas como menos assertivas ou capazes. Permitam-me compartilhar uma história que ainda causa dor. Eleanor, uma paciente de 76 anos, veio para um check-up de rotina acompanhada por sua filha, que a levou devido ao gelo nas estradas. Eleanor era uma mulher extremamente independente. Ela gerenciava seus próprios medicamentos, controlava seu talão de cheques e preparava jantares de domingo elaborados para sua família. No entanto, durante a consulta, ela hesitou brevemente quando questionada sobre a dosagem exata de seu medicamento para a pressão arterial.
O médico aproveitou esse momento, virou-se para a filha de Eleanor e perguntou: Então, você geralmente a ajuda a tomar decisões médicas? Em um instante, Eleanor tornou-se invisível. Pelo resto da visita, o médico direcionou todas as perguntas à filha, ignorando as tentativas de Eleanor de falar e interrompendo suas preocupações sobre um novo sintoma. No final, Eleanor sentiu-se despojada de sua dignidade, reduzida a uma observadora em sua própria jornada de saúde. A maioria dos pacientes não percebe que esse momento não termina no consultório médico. Assim que o médico forma uma impressão de comprometimento cognitivo ou dependência, por mais tênue que seja a evidência, ele frequentemente documenta isso no prontuário do paciente. Registros como problemas cognitivos observados, julgamento prejudicado ou requer envolvimento familiar, podem aparecer sem o conhecimento ou consentimento do paciente. Esses registros criam um rastro de papel que segue a pessoa, influenciando tratamentos futuros, decisões de seguro, protocolos hospitalares e até questões legais, como tutela. Um estudo de 2023, publicado no Journal of the American Geriatric Society, mostrou que registros vagos ou infundados sobre declínio cognitivo estavam presentes em até 15% dos prontuários de pacientes idosos, muitas vezes levando a restrições de tratamento ou encaminhamentos inadequados. Em casos onde o paciente realmente precisa de apoio devido à demência ou comprometimento cognitivo, a conversa sobre tomada de decisões é necessária, mas deve ser transparente, respeitosa e baseada em testes adequados. Nunca deve ser provocada apenas por uma pausa, cabelos grisalhos ou a presença de um familiar. Infelizmente, suposições etaristas frequentemente moldam essas interações, e as mulheres sofrem desproporcionalmente com isso. Pesquisas mostram que mulheres idosas são mais propensas do que homens a ter sua autonomia contestada em ambientes médicos, mesmo quando suas funções cognitivas não estão comprometidas. Então, o que fazer se o médico fizer essa pergunta? É preciso assumir o controle da situação imediatamente. Responda com confiança. Eu tomo minhas próprias decisões médicas, mas valorizo a opinião da minha família. Há alguma razão específica para você perguntar? Essa resposta afirma sua autoridade, ao mesmo tempo em que convida o médico a justificar sua pergunta. Se ele continuar a se dirigir a outros em vez de você, aponte isso. Eu preferiria que você se dirigisse diretamente a mim, pois sou eu quem toma as decisões sobre minha saúde. Solicite uma cópia de seus prontuários após a visita para garantir que nenhum comentário enganoso foi adicionado e corrija imediatamente quaisquer imprecisões. Se o tom do médico ou suas perguntas subsequentes parecerem desrespeitosos ou críticos, confie em seus instintos. Procure um especialista que o avalie com base em sua saúde, não em estereótipos sobre sua idade. Sua independência é algo que você deve proteger, e ninguém deve miná-la fazendo uma pergunta aparentemente inofensiva. 5. Você ainda dirige? À primeira vista, essa pergunta parece bastante inocente. Dirigir é uma atividade diária, e os médicos às vezes precisam avaliá-la, especialmente se o paciente tiver uma condição como epilepsia ou perda grave de visão, que possa afetar a segurança. Mas aqui está o problema. O contexto e o momento dessa pergunta podem revelar algo muito mais insidioso. Se o paciente está visitando o médico por um motivo não relacionado, como verificar a pressão arterial, tratar artrite ou uma erupção cutânea, e ele de repente pergunta: Você ainda dirige? É hora de ficar alerta. Essa pergunta pode não ser sobre a capacidade do paciente de dirigir. Em vez disso, é frequentemente uma forma oculta de verificar o comprometimento cognitivo, avaliar a independência ou as habilidades de tomada de decisão, sem ser transparente. É um teste para o qual o paciente não se inscreveu, e seus resultados podem persegui-lo mais tarde. Os médicos podem usar essa pergunta para avaliar a memória, o raciocínio espacial ou autoconsciência, presumindo que os hábitos de direção do paciente refletem seu estado mental geral. O problema é que eles raramente explicam o que estão fazendo. Se o paciente disser sim, eles podem anotar em seu prontuário: paciente ainda dirige, possivelmente não ciente de suas limitações. Se o paciente disser não, eles podem escrever perda de independência. Observar para piora futura. Independentemente da resposta, ela pode ser distorcida para se encaixar em uma narrativa de fragilidade ou comprometimento, muitas vezes sem quaisquer testes formais para confirmá-la. Esse fenômeno é particularmente comum entre pacientes idosos, especialmente mulheres, que enfrentam constantemente estereótipos relacionados ao envelhecimento e à competência. Permitam-me dar um exemplo concreto da prática. Clara, uma paciente de 80 anos, era de mente afiada. Ela trabalhava ativamente como voluntária em um centro comunitário e gerenciava todas as suas finanças de forma independente.
Ela buscou ajuda depois que uma visita de rotina a outro médico a deixou em estado de profunda consternação. Durante a discussão sobre seu medicamento para artrite, o médico perguntou casualmente: "Você ainda dirige?" Clara explicou que dirigia durante o dia, mas preferia não dirigir à noite devido ao brilho dos faróis dos carros que se aproximavam. O médico assentiu, mas depois Clara foi contatada por sua seguradora, citando preocupações sobre suas habilidades de direção, que haviam sido anotadas em seus prontuários médicos. O registro dizia: "Surpreso que a paciente ainda dirige." Observar problemas cognitivos. Surpreso? Por quê? Porque Clara tinha 80 anos. Porque ela usava óculos. Ou porque ela tomou uma decisão razoável de limitar a direção noturna. Essa única pergunta, feita sem qualquer contexto, desencadeou uma cascata de consequências negativas, incluindo uma avaliação cara de habilidades de direção, da qual ela não precisava absolutamente. Não se trata de um caso isolado. Um relatório de 2022 da Associação Médica Americana destacou que idosos frequentemente são submetidos a um escrutínio inadequado relacionado à direção em ambientes médicos, com mulheres acima de 75 anos enfrentando um número desproporcional de tais perguntas. Esses registros podem levar a sérias consequências: relatórios às autoridades estaduais de trânsito, restrições de licença ou até discussões legais sobre tutela. E tudo isso ocorre sem qualquer diagnóstico formal ou avaliação cognitiva padronizada. Em alguns estados, o relatório de um médico pode desencadear um exame de direção obrigatório, mesmo que a preocupação seja baseada exclusivamente em suposições etaristas e não em evidências objetivas. O problema mais profundo reside no que essa pergunta representa. É uma manifestação de preconceito social que equipara o envelhecimento ao declínio, infiltrando-se sutilmente nos prontuários médicos do paciente e minando sua independência. Dirigir não é apenas ir do ponto A ao ponto B. É um poderoso símbolo de autonomia, e contestá-lo sem uma boa razão pode ser sentido como um ataque direto à liberdade pessoal. Então, como se deve reagir em tal situação? É preciso ser direto e proativo. Diga: "Sim, eu dirijo e estou totalmente confiante em minhas habilidades." Em seguida, você pode adicionar: "Há alguma razão médica para você fazer essa pergunta, ou é um procedimento padrão?" Se a pessoa não dirige, deve explicar o motivo em seus próprios termos. "Prefiro não dirigir porque uso transporte público, mas sou totalmente independente em minha vida diária." Em seguida, certifique-se de perguntar: "Isso será anotado no meu prontuário?" E, se sim, exatamente como? Solicite uma cópia de seus registros para garantir que nenhum comentário enganoso foi adicionado e corrija imediatamente quaisquer imprecisões. Se o tom do médico ou suas perguntas subsequentes parecerem desrespeitosos ou críticos, confie em seus instintos. Procure um especialista que o avalie com base em sua saúde, não em estereótipos sobre sua idade. Sua independência é algo que você deve proteger, e ninguém deve miná-la fazendo uma pergunta aparentemente inofensiva.